Em então você está viajando. À imprensa, a defesa de Sérgio Cabral destacou que o ex-governador respeitará, inclusive, todas as determinações estabelecidas pela Justiça. Uma exigência que a juíza fez impondo que o ex-governador assine um termo de compromisso concordando com as medidas cautelares. Ele foi solto por decisão do STF, que considerou em votação na sexta-feira haver excesso de prazo na prisão preventiva do ex-governador. O ministro Gilmar Mendes acompanhou os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça, da segunda turma da corte, fazendo com que o placar ficasse favorável a Cabral por 3-2. Edson Fachin e Cássio Nunes votaram contra o ex-governador e foram vencidos. Nas imagens que nós estamos mostrando da saída do batalhão prisional na Alameda São Boaventura, na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, Sérgio Cabral sai e, nesse momento, a população começa a gritar, chamando ele de ladrão. Existiu ali um cerco da atuação da polícia militar para evitar esse tumulto. Mas fato é que ele saiu hoje e vai cumprir. A cada 10 dias, 11º dia, ele tem que ir até a justiça, prestar esclarecimentos, vai ficar em casa, Copacabana, tornozeleira eletrônica, já tinha algumas regalias dentro do sistema penitenciário e agora em casa vai poder estar lá no seu ambiente familiar, né, Marco Antônio? É isso aí, e a impunidade se consolida no Brasil graças aos passapanistas que a gente tem aqui. Os passapanistas que gostam de esconder a impunidade abaixo do discurso do garantismo penal. Esse pessoal gosta de se promover como garantista, mas no fundo a gente sabe que a situação do Cabral é a mais execrável de todas por conta de alguns detalhes. O primeiro deles, e mais importante, que é um réu confesso. E não é um réu confesso de pequenos valores, né? Pequenas montas aí que foram capturadas pelo seu sistema cleptocrático de promover as obras, de fazer os contratos. Isso daí foi, assim, avassalador. A gente sabe que a quantia remonta a bilhões de reais. E a mensagem que passa para o brasileiro que olha para o sistema, vê o judiciário funcionando dessa forma é, poxa, o crime compensa. E o crime compensa de tal forma que aquela mudança de CEP, a mudança de CEP, é o começo dessa mentalidade do crime compensa. A investigação devia ser em Curitiba, devia ser em Brasília, anula tudo. Não é só anular tudo, não é só tornar o Lula elegível, não é só repensar a prisão em segunda instância e reformular a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É devolver dinheiro para essas pessoas. O nível de impunidade no Brasil atingiu patamares assim, de uma novela surreal, assim, um Netflix de baixíssima qualidade. A gente está vendo em tempo real a consolidação, a cristalização da imoralidade. Então, não adianta utilizar alguns subterfúgios. Você pode ter a discordância de uma operação pontual, de uma operação específica. A gente está falando de mais de 20 ações contra o Cabral. Réu confesso. E que se utiliza desses subterfúgios propiciados por um sistema ruim, que a gente tem, péssimo, que envolve também a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, e ele consegue sair pelas beiradas. Agora, sabe quem não consegue sair pelas beiradas? Quem está no inquérito das milícias digitais. Esses aí, meu amigo, para esses não tem devido processo, para esses não tem prazo prescricional, para esses não tem discussão sobre prisões preventivas indevidas. Esses aí estão aqui, ó, na mão de alguns lá do Supremo. Ô, Felipe, o que aconteceu no caso do Cabral? Essa história do trânsito em julgado. Por que essa demora, já que está tudo ali, as provas estão ali? Não, primeiro é o seguinte, Marco, quem passa pano aí é você. Passa pano para presidente da República, passa pano para decisão casuística que você concorda, né? Eu não sou passa-pano aqui, não. Eu falo a verdade, eu tento passar uma argumentação técnica, sem ser tecnocrata igual você. E eu acho o seguinte, eu acho uma canalice, bater no peito,
falar mal da decisão do Supremo Tribunal Federal, que é errada mesmo, sobre a milícia digitais, e, ao mesmo tempo, ser contra uma decisão acertada do STF em relação ao Cabral. É um absurdo uma pessoa ficar presa, independente de quem seja, ficar presa 6 meses por conta de uma prisão preventiva. Que a prisão preventiva, você prende a pessoa para ela não impedir que a polícia produza a prova. Entendeu? A lei é clara. E 6 anos, Marco, é um tempo absurdo para colocar qualquer pessoa em uma prisão preventiva. A gente pode discutir aqui, a justiça no Brasil é lenta. O sistema criminal no Brasil, ele é completamente errado. A gente tem que reformar o sistema criminal no Brasil. Mas o sistema criminal no Brasil é que nós temos aqui agora. Agora, defender, passar e transgredir a lei para colocar uma pessoa na prisão, isso é um absurdo. Eu sou garantista nesse aspecto mesmo. Não dá para você defender isso, bater no peito e defender isso. E não dá também para você bater no peito e ser contra o inquérito das milícias digitais e ser contra a decisão do STF nesse caso específico que foi acertada. Entendeu? Você está viajando. É impressionante. Assim, eu acho impressionante. Acho que eu descobri o seu método de raciocínio. Acho que finalmente eu estou descobrindo aqui. Então, qual é o método de raciocínio? Para questões irrelevantes, você é absolutamente legalista. Qual é irrelevante? Para questões relevantes, eu sou garantista. Para questões relevantes, você é aquele cara que gosta de postergar tudo para uma discussão. Então é o seguinte, a discussão aqui é o seguinte, a discussão aqui é muito simples. É absurdo. Como é que das 20 ações, nenhuma transitou em julgado? Ela senta num gabinete onde lá em Brasília? Em qual gabinete a gente tem... Marco, então vamos discutir. Não, pera. Onde está a questão? Peraí, deixa eu terminar. É impressionante. Em qual gabinete tem ação parada e por que ela está parada? Por que não transitou em julgado? E mais, o destino final do Cabral é cadeia. A tecnicalidade vai ser uma prisão preventiva ou uma prisão depois do trânsito em julgado? Lembrando que, na segunda instância, já era a jurisprudência de um Supremo que mudou a prisão em segunda instância ser constitucional. O Supremo mudou numa canetada. Então não me venha com esse papo você tá de legalismo. Aqui? Não, porque é um absurdo. Tá nervosinho aqui agora. Porque o papo é reto. É absurdo você defender uma coisa dessa, mano. Tem que ser reto. Que isso? Você não pode ficar enrolando as pessoas com esse papo de garantismo. Enrolando o quê, Marco? Há poucos anos, a jurisprudência do Supremo era pela prisão muda em segunda Marco. Instância. Que mude a lei. Não, a decisão era do Supremo. Aí eles mudaram por conveniência. E você sabe por quê? Democrático de Direito, Marco. Você sabe exatamente por quê. Estado Democrático de Direito, Marco. Amigo seu. É por isso. Amigo que é amigo meu. Dá o nome aí dos meus amigos que estão presos. Por isso. Dá o nome dos meus amigos que estão presos, Marco. Que absurdo que você está falando, cara. O Estado Democrático de Direito deve respeito à lei. A lei no Brasil é assim. Eu não gosto da lei do Brasil do jeito que é. Eu também sou contra o processo criminal do Brasil. Tem que ser mais sério para determinadas situações. Mas esse caso específico do Cabral é um absurdo uma pessoa ficar presa 6 meses numa preventiva. 6 anos. 6 anos, numa preventiva. É um absurdo, cara. É um absurdo. E mais absurdo ainda é um doutor de direito defender isso, cara. Isso que é um absurdo. Sabe o que é absurdo? Um doutor por Harvard não defender quem está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu defendo. Isso é um absurdo. Eu defendo também. Não defende. O que me dá moral... Que medida tem que ser implementada contra os ministros que abusam do poder? O que me dá moral para defender... O que tem que ser feito com o ministro que abusa do poder? Escuta uma coisa, Marco. Responde agora. Escuta uma coisa, Marco. Você está respondendo... Você está falando do Cabral. Não, você está escutando o que eu estou falando agora. Você está falando do Cabral. O que me dá moral... O que tem que ser feito com o ministro que abusa do poder? O que me dá moral para falar mal da decisão do Supremo Tribunal Federal, falar que ela está errada nos casos das milícias. Você quer debater? Moral é que eu sou legalista e garantista. Não é. Sim, claro que sou. Não é, isso é conveniente. É inconstitucional. É conveniente para você. A sua leitura não é por dá conveniência. Pra prender. Não dá para prender preventivamente alguém por conta de um Twitter. E não é isso que você faz. É isso que eu defendo. Não, não é. Quem é contraditório aqui é você. Não é. Você está sendo incongruente, cara. Não dá pra defender os dois lados diferentes. Ele não me deu uma posição firme sobre o que não fazer dá. Eu já falei o que tem que fazer. Extrapola o seu poder. Não falou. Você quer debater, quer fazer debate, chá da tarde, conversar com amigo político. É isso que você quer fazer. O que aconteceu com você, cara, Marco? Pode saber o que está acontecendo com você? Aí. Que absurdo, cara. Gente, doido, enquanto vocês estão conversando, quando você fala de absurdo, mas absurdo não é o que o Cabral fez com o dinheiro público? Sim, claro que é absurdo. Eu estou defendendo o que o Cabral fez.
Estou defendendo o processo criminal. Não de tá, defesa. não tá. Ponto final. Cadê a Eu estou celeridade do defendendo o processo Estado penal? Democrático de Direito aqui. Cadê a celeridade do processo penal? Eu não estou falando que Cabral é A inocente, celeridade não é imoral? Não, isso é importante deixar claro. A falta de celeridade isso não é imoral? importante deixar claro aqui. Porque já vão falar para mim, pô, o Felipe defende bandido, o Felipe defende impunidade. Não é isso que está aqui em jogo, gente. Eu estou defendendo a legalidade. E ponto final. Bom, vamos não tem ilegalidade. conversa. Hoje... É o que me dá moral para criticar a decisão do Supremo em relação aos juízes Não tem moral. Felipe, você não tem moral. Eu tenho moral sim, Marco. Não tem. Tem moral você não sim. me dá uma posição Tem firme moral sim. sobre o que fazer com o ministro. Já falei que várias extrapola. vezes, Marco. O quê? Já falei várias vezes, então Marco. seja objetivo. O quê? Vamos usar as instituições. É objetivo então, isso. pronto. Falei várias super vezes. objetivo. O que tem que fazer? Colocar na prisão? Sim. É isso, ter que colocar na prisão? Sim. Você está totalmente equivocado, Por cara. Você falar tá em louco hoje, prisão, cara. Não é possível.